Pessoal, a loja Professor Leonardo, o link está aqui na descrição, a loja do canal, está com um lançamento exclusivo e limitado. Até amanhã, quinta-feira, dia 16 de julho, só até amanhã, você vai encontrar uma estampa com uma frase homenageando o único ser vivo no país que está se opondo a Bolsonaro, já que a esquerda está muito silenciosa. A ema do Palácio do Planalto, que bicou a mão do presidente Bolsonaro. A estampa Lute como uma ema está disponível para que você possa comprar e exibir toda a sua ironia e o seu protesto contra Bolsonaro. A loja vende camisas e estampas com o conceito de política fashion, para que você possa usar e mostrar sua militância de um jeito mais elegante. E você pode me seguir lá também no grupo do Facebook para discutir os designs, e eu estou preparando novidades lá no grupo do Facebook. E também você pode me seguir no Twitter, @profleoficial. E por falar no Twitter, eu aconselho você a fazer um Twitter para me seguir também, mas se você não quiser me seguir lá, você não precisa. Mas o Twitter é um bom local para que você possa observar os movimentos que ocorrem diariamente, todas as horas. Enfim, o Twitter é interessante porque foi nessa plataforma que o Bolsonaro fez os seus principais embates ideológicos, fez a sua guerra cultural. E é no Twitter que o presidente conseguia expor a sua força, expor a sua popularidade com o gabinete do ódio. Aqueles que leram, e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, os links estão aqui na descrição. Aqueles que leram ou participaram das web aulas perceberam que o gabinete do ódio é o principal ativo de comunicação do presidente. Porque eles conseguiam pelo menos, dar coesão às ações dos militantes, às ações dos apoiadores, às ações dos aliados de Bolsonaro. O gabinete do ódio, supostamente comandado pelo Carluccio, definia uma postagem, definia o alvo e disparava essa postagem para os componentes orgânicos, ou seja, os perfis verdadeiros, e também os perfis falsos, os robôs. E isso fazia com que essa postagem fosse impulsionada e aparecia lá nos primeiros assuntos mais falados. Só que já faz alguns dias que nós não temos hashtags, nós não temos o nome do Bolsonaro figurando de modo positivo nos principais posts do Twitter, nos principais assuntos do Twitter. Isso é interessante, porque sempre que havia uma notícia negativa contra o Bolsonaro ou algo negativo a respeito do presidente, o gabinete do ódio já se organizava e fazia um contra-ataque, mantendo assim a militância engajada. Então é muito interessante, eu até publiquei isso no Twitter, a ação do Felipe Neto junto ao The New York Times. Felipe Neto é um youtuber brasileiro, tem mais de 40 milhões de seguidores inscritos no canal dele. Isso daí praticamente 20% da população brasileira, aproximadamente, então é uma quantidade grande de pessoas. E o Felipe Neto estreou um bloco no The New York Times, uma coluna, enfim, tem um espaço lá, falou em inglês e acabou criticando a forma como o Bolsonaro conduz a pandemia de Covid-19, expondo a cloroquina, expondo as falas desastrosas do presidente e fazendo algumas comparações com o Donald Trump, mostrando que o Bolsonaro é pior do que o Trump. Então você tem um brasileiro que se diz de esquerda, apesar dele não criticar a política econômica do Paulo Guedes, isso é... E Paulo Guedes, sobre CPMF, essa nova reforma que ele está querendo fazer, isso tudo é o vídeo da noite, então fiquem ligados, ative as notificações, 8 horas aqui no YouTube. Apesar disso, ele se diz de esquerda, o Felipe Neto. Então você tem um youtuber dito de esquerda, contrário ao presidente, falando em inglês para o principal jornal do mundo, falando mal do presidente. Se bem que é muito difícil, porque Bolsonaro ele já foi... A reputação do presidente Bolsonaro ao redor do mundo não é das melhores. Na verdade, é das piores. Ele é visto como um ridículo. É verdade. E aí, o que aconteceu? Nós não tivemos reação negativa contra o Felipe Neto. Claro que se você for entrar lá, você vai ter pessoas falando mal do Felipe Neto, comentando sobre o Felipe Neto. Rodrigo Constantino ficou louco, deu chilique. Que vídeo ridículo. O vídeo pode ser, tem lá um toque de humor, algumas coisas eu acredito que foram desnecessárias, mas o que ele falou lá é tudo que o Bolsonaro falou. Ele só replicou o que o Bolsonaro falou, não justifica o chilique do Rodrigo Constantino. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você teve o Rodrigo Constantino como ponta de lança do ataque ao Felipe Neto. E é muito salutar isso. Não foi criada nenhuma hashtag contra o Felipe Neto. Também não foi criada nenhuma hashtag a favor do Bolsonaro. Foram simplesmente pessoas criticando o próprio Felipe Neto dentro
do próprio assunto. Não houve, aparentemente, uma organização via Gabinete do Ódio para defender Bolsonaro. Porque geralmente, como eu falei anteriormente, quando tinha um ataque a Bolsonaro, sempre havia uma resposta, podendo ser uma resposta a esse ataque ou uma outra hashtag, um outro assunto para endeusar Bolsonaro, para santificar Bolsonaro, para apoiar Bolsonaro. Eles poderiam estar falando de B, criticando Bolsonaro em B, mas surgia um assunto C para mostrar a força do Bolsonaro, fazendo elogios ao presidente. Isso não aconteceu. Então me faz pensar que talvez o Gabinete do Ódio, com as investigações da CPMI, das fake news, o inquérito do STF e as próprias empresas, como no caso o Facebook, possivelmente o Twitter já deve estar de olho nisso também, desbaratinando os grupos com os perfis falsos, isso pode ter afetado diretamente o Gabinete do Ódio, cortado uma veia importante do Gabinete do Ódio para a propagação das notícias de apoio a Bolsonaro ou das postagens de apoio ao presidente da República. Isso é um ponto que nós precisamos observar, porque o Gabinete do Ódio, ele é o coração do bolsonarismo. Ele recebe tudo aquilo que representa Bolsonaro e ele distribui para todo o restante do corpo de apoiadores. E esse caso do Felipe Neto é muito salutar, porque eu já vim observando essas manifestações de bolsonaristas no Twitter e eles estavam muito silenciosos. Antigamente, era todo dia você tinha Bolsonaro nos assuntos mais falados. Bolsonaro de um modo positivo. Hoje, de alguns dias para cá, você já não tem isso. E esse episódio do Felipe Neto, ele ajudou muito a ter a corroborar com essa minha percepção. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, são 2h30. Nós temos aqui, primeiro assunto mais falado no momento, Pedro Avelar, Scar for Non John, segundo, Felipe Neto em terceiro, Vozão Clássico, Stream Chirá em quinto, Custa R$0, Johan, Ione, papapá, não há absolutamente nada sobre Bolsonaro aqui. Nada. O que é estranho, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, vamos continuar observando esse movimento que é importante, porque o Gabinete do Ódio faz parte da comunicação do Bolsonaro, e política é comunicação. Se você gostou, o pessoal tá falando do chapéu, o chapéu tá aqui, tá bom? O cabelo tá comprido, mas hoje estou gravando sem. Mas vamos encerrar com o chapéu. Me siga lá no Facebook, Professor Leonardo. Estamos preparando algumas surpresas para que a gente possa interagir legal. Quem sabe a gente pode jogar um truquinho online hoje à noite. Vamos ver, quem sabe, tá? Mas me sigam lá no Facebook também, no Twitter, @Profiléu Oficial, no Instagram, canal Profiléu.